Olá, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero fazer um áudio falando sobre injustiças. Bem, nós sabemos que muitas pessoas no passado, e até mesmo atualmente, às vezes são injustiçadas por defenderem certas ideias, certos conceitos que a maioria não aceita. Por exemplo, no passado, tem uma grande injustiça praticada contra um senhor, um cientista chamado Galileu Galilei. Esse senhor morreu em 1642. Pelo fato dele não aceitar a ideia de que a Terra era o centro do sistema solar, mas sim que o Sol, que era o centro do sistema solar, ele foi julgado pela Inquisição Católica e se ele não se retratasse, ele seria queimado vivo. Mas como ele se retratou, ele sofreu a prisão domiciliar. Já Giordano Bruno, também um cientista e padre, esse padre da Igreja Católica, ele defendia praticamente as mesmas ideias de Galileu Galilei, mas como era um homem de personalidade forte, ele não se retratou e ele acabou sendo queimado vivo pela Inquisição Católica. Bem, mas eu quero falar aqui de um outro personagem que viveu no século XIX. Quero falar aqui do médico Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis era um húngaro. Ele se formou médico e nos meados do século XIX ele foi trabalhar num grande hospital em Viena, na Áustria. O Dr. Semmelweis, ele começou a notar que de cada 4 mulheres que davam à luz, uma morria de febre puerperal. E aquilo começou a preocupar o Dr. Semmelweis. E ele começou a formular certas teorias para descobrir por que aquelas mulheres morriam. Uma delas era que ele notava que as mulheres que eram tratadas por parteiras sobreviviam, já aquelas que eram tratadas por estudantes de medicina e até por médicos mais experientes, muitas delas vinham a óbito por febre puerperal. O Dr. Semmelweis imaginou o seguinte: bem, deve ser porque as parteiras tratam com mais delicadeza, talvez mais carinho, e os médicos são mais objetivos, né? Mas ele notou que não, que isso não era verdade. Aí ele passou a formular uma outra teoria. Ele notava que quando chegava o padre ali para fazer oração para aquelas mulheres que estavam ali para dar à luz, ou para algumas que já tinham dado à luz, ele apertava uma campainha e aquilo causava um grande pânico nas mulheres que estavam ali no quarto. Por quê? Porque muitas daquelas mulheres estavam ali em fase terminal praticamente. Então o padre ia lá mais para dar extrema-unção. Ele achou que talvez o toque da campainha levasse as mulheres ao pânico e que isso matava as mulheres. Ele pediu para o padre parar de apertar a campainha quando viesse ali para fazer oração para aquelas mulheres. Mas ele notou que aquilo também não funcionou. Bem, aí aconteceu algo estranho, ou algo inusitado naquele hospital, ou talvez até corriqueiro, né? Um médico chamado Jacob Kolestka, ele em 1847 ele estava ali vendo um estudante de medicina fazer uma autópsia e, sem querer, ele acabou se cortando com o bisturi daquele estudante de medicina que estava realizando a autópsia. E o que aconteceu? Aquele corte infeccionou, virou uma infecção generalizada, e aí o Dr. Semmelweis notou que o Dr. Jacob começou a ter os mesmos sintomas das mulheres que morriam de febre puerperal. E esse médico, Jacob, acabou falecendo também. Aí o Dr. Semmelweis aliou o seguinte fato, que os médicos, especialmente os estudantes de medicina, quando faziam autópsias, eles saíam de lá da sala de autópsia, tudo sujo, com restos cadavéricos das pessoas que eles haviam feito a autópsia, nas roupas, nas mãos, e vinham ali para fazer o parto naquelas gestantes. Então, obviamente, que eles infeccionavam, né? Aquela mulher estava ali exposta e acabavam morrendo. Então, o Dr. Semmelweis colocou ali uma bacia com água, cloro e cal, e aqueles estudantes teriam que lavar as mãos ali, inclusive os outros médicos mais experientes também. Só que isso causou uma revolta muito grande nos médicos. Porque aquilo era uma loucura, achar que um morto passaria a doença para uma pessoa viva. Então, o que aconteceu? Os médicos ali se revoltaram, mas o Dr. Semmelweis foi firme, e ele notou que os médicos que lavavam as mãos corretamente para fazer o parto,
fez com que as mortes das gestantes caíssem drasticamente. Então as mulheres passaram a sobreviver depois do parto, mesmo feito pelos médicos, porque eles lavavam as mãos, né, nessa solução de água clorada com cal. Mas a grande maioria não aceitou isso. E aquilo fez com que o Dr. Semmelweis acabasse no fim saindo daquele hospital e voltasse para a Hungria. Mas ele voltou para a Hungria, mas voltou já muito chateado, porque ele achava que a culpa aquelas centenas e centenas, né, talvez milhares e milhares de mortes que ocorreram ali naquele hospital, foram ocasionadas por erro médico, pelos médicos. E ele se incluía nisso também, se sentia culpado nisso. Embora ele tentou reverter esse quadro, ele não conseguiu de forma satisfatória, porque a sua ideia nunca foi aceita pelos médicos. Bem, com isso, lá na Hungria, ele sofreu uma depressão severa, e aí um dia, os seus colegas levaram o Dr. Semmelweis, enganaram ele, né? Mentiram para ele. Falaram que iam levá-lo para que ele conhecesse um diretor de um grande manicômio, e o Dr. Semmelweis acreditou nisso e acabou indo visitar esse, entre aspas, diretor desse hospital. Mas, na verdade, eles não estavam levando lá o Dr. Semmelweis para conhecer o diretor do hospital. Eles estavam levando o Dr. Semmelweis para interná-lo como louco nesse hospício, nesse manicômio. Bem, o que aconteceu? Quando o Dr. Semmelweis percebeu que era uma cilada, ele tentou sair. E aí colocaram uma camisa de força nele, né? E ele acabou se ferindo nas grades daquele hospital, feriu uma das mãos, e aquilo ocasionou uma infecção terrível, se tornou uma infecção generalizada, e o Dr. Semmelweis faleceu naquele manicômio. Então vejam, hoje lavar as mãos, especialmente nessa pandemia que estamos vivendo, salva vidas, né? Naquele tempo, quem exigisse outros a lavar as mãos era considerado como louco, né? Uma pessoa fora da realidade. Bem, mas na verdade, se aqueles médicos lessem a Bíblia, eles já saberiam que há milhares de anos a Bíblia já tinha uma ordem. Aqui em Números 19, vou ler apenas o versículo 11 aqui, pois quem quiser ler com mais vagar, pode ler Números 19. Olha o que diz o versículo 11. Quem tocar no morto ficará impuro por 7 dias. Aí continua dizendo que a pessoa teria que se banhar, né, se purificar, para depois se aproximar de um vivo. Agora imaginem, né, naquele hospital lá, as pessoas saíram com um resto de cadáveres e iam fazer um parto. Olha só, né? Então vejam que grande injustiça que cometeram contra aquele que hoje tem uma estátua lá na Hungria, uma mãe com um bebezinho no colo olhando para ele, né, nessa estátua, e ele é considerado como protetor das mães, né? O salvador das mães. Hoje ele é vindicado como sendo um herói da medicina, Dr. Semmelweis, mas na época foi internado como louco, porque estava depressivo, porque diz que não sabe. Alguns relatos contam que ele não conseguia esquecer aquilo que havia ocorrido naquele hospital lá em Viena. Olha que coisa terrível, né? Bem, então vejam que as injustiças realmente ocorrem, né? Mas o maior injustiçado que já pisou aqui nesta terra foi um homem que só fez o bem. Não teve pecado, curava as pessoas, ressuscitava mortos e pregava que o reino de Deus era a única esperança para essa humanidade sofredora. Deu a sua vida a favor de toda a humanidade e foi pregado como um criminoso no meio de malfeitores. Estamos falando aqui do Filho de Deus, do Filho de Jeová, Jesus Cristo. Mas eu queria citar aqui um relato interessante. Em certa ocasião, Jesus deu visão a um homem cego de nascença. E aí a classe clerical daqueles dias, os fariseus, chamaram aquele homem que havia nascido cego, e questionaram aquela cura. Mas por que eles questionaram aquela cura? Eles tinham ali diante deles um homem que havia nascido cego e que agora enxergava. A questão era que Jesus havia quebrado o protocolo daquela classe clerical.
Jesus, ele não era quadradinho, ele raciocinava. E ele colocava o amor acima das regras. Tanto que no capítulo 9 de João, versículo 16, a parte A, os fariseus diziam o seguinte, olha, então alguns dos fariseus disseram, esse homem, no caso de Jesus, não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha só que absurdo. Jesus havia dado visão a um homem cego, esse homem estava enxergando, mas ele quebrou o protocolo. Ele deu visão ao homem no sábado. Então, os quadradinhos da época, aqueles que se apegam a regras, às normas, colocando acima do amor, da bondade, da caridade, não aceitaram e aí nós sabemos o resultado, né? Então, se você sofreu alguma injustiça algum dia, alguém fez alguma coisa para você, passa por cima, perdoe. Perdoe, porque o amor não leva em conta o dano. Mostre que você é maior do que as regras. Que o amor que Jeová adotou por meio de seu Filho Jesus Cristo no seu coração é maior do que as regras, maior do que os protocolos. Porque lembre-se, o amor cobre uma multidão de pecados. E não são as regras, não são os protocolos que identificam a religião verdadeira, mas sim o amor. O distintivo do cristão é o amor. Então esqueça tudo aquilo que fizeram contra você e procure amar as pessoas, porque no novo mundo que aguardamos bem próximo, o amor predominará e o conhecimento exato de Jeová vai encher toda a terra.